Elias Jabbour, professor de economia da UERJ, escritor. Autor do livro China, o socialismo do século XXI. Eu tenho aqui, viu? E que se encontrou com a ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Nessa semana, né? Nessa semana. Sim, na segunda-feira. Foi uma conversa muito produtiva e falamos de tudo menos da China, inclusive, né? Menos da China? Tem até a fotinho aqui, deixa eu colocar aqui, olha só. O Elias e a Dilma. Muito bem. Na casa dela no Rio ou em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Eu peço até desculpas pelo... que vocês têm tentado uma troca de ideias comigo nos últimos dias e não está dando certo. E hoje deu certo, né? Eu estou um pouco rouco por conta de teve 3 lançamentos essa semana, durante a semana, então a gente fala muito, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Obrigado pelo convite. Você é geógrafo, Elias? Eu sou geógrafo, né? Mas eu, particularmente, eu não tenho me enquadrado muito em alguma caixinha, né? Minha formação em geografia na USP, minha estada de doutorado, né? Mas eu não tenho me enquadrado em nenhuma dessas caixinhas de geógrafo, economista. Eu tenho buscado mais me caracterizar como pensador marxista, né? Que é uma ciência muito maior do que a geografia, do que a economia, do que outra coisa, né? Que é uma ciência de totalidade, né? Mas sim, eu sou geógrafo e tenho muito orgulho de ter feito um curso de geografia na USP e tido como os melhores, talvez o curso de geografia na USP na minha época, na década de 90, talvez fosse um dos principais cursos de geografia do mundo, né? Com a presença de Milton Santos, Aziz Absaber, Armen, Mamigonian, Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, ou seja, era um curso assim de nível internacional, né? Tenho muito orgulho dessa minha trajetória, inclusive, como geógrafo, né? Legal. O Elias, e como é? Vamos começar pelos bastidores. Você falou, não falei de China com a ex-presidenta Dilma. Eu fiquei surpreso. Eu achei que ela tinha te chamado lá para falar de China também, principalmente. Então, eu tenho feito... É que as pessoas me confundem muito com uma pessoa que fala da China, o que não é nenhuma mentira. Eu falo muito da China já há 25 anos. Mas eu tenho elaborado muitas questões sobre o Brasil, né? Então, por exemplo, eu tenho pensado, já fiz fios no Twitter há um tempo atrás, sobre a necessidade premente de ter um ponto zero no próximo governo. E qual que seria esse ponto zero? Esse ponto zero seria, a meu ver, os primeiros 100 dias de governo, um plano imediato, ou seja, de lançamento de um estado de emergência no Brasil, no 1º de janeiro, ou seja, esse estado de emergência no Brasil desobrigaria o país a ser limitado pelo teto de gasto, e nós começaríamos, a partir daquele momento, a criar condições para colocar em andamento, por exemplo, as 36 mil obras paradas no Brasil. E esse estado de emergência se justifica por conta do quê? Por conta da fome no Brasil hoje. São 100 milhões de pessoas que estão fora do game das 2.500 calorias por dia, por exemplo. Isso por si só já justificaria um estado de emergência. Tanto é que a primeira pergunta que ela me faz é... China, o governo faria isso. Né? Então, fora isso, existem questões que envolvem a reconstrução, porque eu, particularmente, eu ando um pouco... Eu sou um dissidente entre o pessoal da economia, né? Da heterodoxia ou da ortodoxia, ou seja, se fala-se muito em questões fiscais, cambiais, monetárias, etc., quando, na verdade, o ponto zero nessa questão era falar em produção, ou seja, como nós vamos reconstruir as cadeias produtivas destruídas pela Operação Lava Jato, porque um país que não tem grandes conglomerados empresariais e grandes bancos de financiamento, não é um país capaz de se manter em pé. Né? E quase nada está se discutindo em relação a isso. Então eu enviei um texto que eu escrevi há um tempo atrás à presidenta Dilma, né, falando dessas minhas propostas, que passa pela constituição de conglomerados públicos e privados a partir da fusão de interesses estatais e dessas empresas privadas que foram destruídas pela Operação Lava Jato, para a reconstituição da nossa engenharia, da nossa engenharia pesada e da reconstrução do BNDES enquanto instrumento de desenvolvimento. Agora, tudo isso são ideias, né? Ou seja, são ideias que eu acho que são novas, mas que, para isso, nós precisamos de muita força política para poder enfrentar. Ela, por exemplo, acha essas ideias super interessantes, concorda com todas elas.
etc., mas ela coloca uma questão que é fundamental, que é a questão da força política, né? Então, eu acredito que esses primeiros 100 dias de governo, nós temos que enviar uma resposta imediata à população, porque vai escalar a luta de classe no Brasil, nós não estamos no meio de uma brincadeira, nós estamos sob uma cruel luta de classes hoje no Brasil, e nós temos que enfrentar essa questão imediata que eu estou colocando. E, estrategicamente, existem questões que precisam começar a ser comentadas dentro da esquerda, como, por exemplo, essas empresas que foram destruídas pela Operação Lava Jato. Ou seja, o Brasil vai ter ou não global players nesse mundo, né? Esse é um X fundamental que eu acho aqui do centro, da centralidade da questão nacional, né? Acho, Elias. E qual que é a tua posição sobre isso? Porque no governo Lula e Dilma, eles trabalharam com os players, né, de segmentos lá, com financiamentos, com todo o investimento pelo BNDES. Como era uma política, tinha um nome, e agora me foge. Campeões nacionais. Isso, dos campeões nacionais. Para cada setor, para os setores principais da economia, eles escolheram algumas empresas e aportavam muito recurso. Esse método também não se mostrou muito adequado, né? Ele acabava concentrando a cadeia produtiva na JBS, no caso dos frangos, na Odebrecht, no caso da construção. Como é que a gente sai dessa armadilha, inclusive olhando aí, né, para o que a China faz? Renato, me permita, de forma fraternal, discordar, tá? Nós estamos entre companheiros aqui. Eu, particularmente, eu não fico na defensiva quando vem o pessoal da direita falar da política de campeões nacionais. É uma política correta. A tendência do capitalismo, eu não fantasio o capitalismo nem o socialismo, acho que o livro é um pouco isso, né? A tendência do capitalismo é a centralização do capital. E o Brasil, observando, por exemplo, a tendência de aumento de demanda da China e da Índia, ele parte para uma política correta de centralização do capital no setor de proteína, por exemplo. Né? Porque se nós não fizéssemos isso, outro país ia fazer. Né? Eu problematizo, Elias, não a concentração em setores, mas em uma ou duas únicas empresas. Você acha que esse modelo ainda é o melhor? Sim, eu acho que desde que sejam grandes empresas e desde que sejam empresas com capacidade de escala de produção para entregar, vamos dizer assim, para colocar o país em um grau de competitividade mínima no mundo, tem que acontecer. A China, por exemplo, Renato, a China ela tem hoje empresas do princípio ativo da Petrobras e da JBS, são 96 conglomerados empresariais. Né? No caso da China, são estatais. Aqui não, aqui pode ser privado, pode ser estatal, porque é um país capitalista. Lá são 96 campeãs nacionais. O Brasil não tem nenhuma hoje. Então, a grande questão que nós temos que discutir é que país nenhum no mundo se mantém em pé hoje, nessa atual estrutura econômica mundial, se ele não tiver grandes campeãs nacionais e tiver grandes sistemas financeiros orientados ao longo prazo. Esse é o X da questão. É isso que eu acho que a esquerda deve estar discutindo em um momento desse. Além da questão da pobreza, da fome, que é imediata, né? Eu vejo dessa forma. Agora, eu critico a política de campeões nacionais, por exemplo, quando a JBS ela não tem como contrapartida, por exemplo, a manutenção de baixos preços para o mercado interno. Né? Essa política de campeões nacionais ela não foi proibitiva para que essas empresas praticassem, por exemplo, preços de monopólio para dentro do mercado interno, o que é uma coisa que é simplesmente horrorosa. Ou seja, alguma contrapartida nesse sentido tinha que ter havido e não houve. Né? Agora, por exemplo, o Brasil passou a ter condições de exportar carne de diversos cortes, por exemplo, coisa que era impossível no passado. Né? Então, eu vejo que existiu problemas nessa questão das campeãs nacionais, mas faltou contrapartida para o mercado interno. Acho que esse é um X da questão. Ainda mais um setor como o de alimentos, em que o sistema de preços do Brasil ele é completamente distorcido. Né? Que merece um estudo à parte do sistema de preços de alimentos, por exemplo, e que um setor, por exemplo, em que existe monopsônios e oligopsônios, ou seja,
existe um monopólio da oferta dos alimentos. Então, eu compro toda a produção e descarrego para a venda aquilo que foi interessante para a minha margem de lucro. Esse é o problema da formação de preços do setor de alimentos no Brasil, que nós temos que enfrentar. Com relação ao Odebrecht e as outras, na minha opinião, são experiências vitoriosas de capitalismo nacional. Né? A Odebrecht e as outras empresas estavam ganhando concorrências dentro dos Estados Unidos. Eu falo isso, Renato, só para terminar a resposta, pode ser até chocante para algumas pessoas, um cara que fala em socialismo, né, na China, falar nesses termos, mas o socialismo é a apreensão do ponto mais alto daquilo que eu nego, né? Então, eu tenho que alcançar o máximo possível de desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, de grau de monopólio ou oligopólio sobre o capitalismo, para facilitar a tarefa ao socialismo, ou seja, o que vem depois do monopólio não é a volta a formas artesanais de produção. O que vem depois do monopólio é o socialismo, não é outra coisa, né? Enfim, é isso. Obrigado. Não, eu até... tudo bem, vamos eu não tenho problema com a essência de construir grandes empresas e o Brasil ter players no mundo. Mas como se associa isso, por exemplo, à manutenção de critérios de compra dessas grandes empresas, da produção de pequenos produtores, a regularização trabalhista, a preservação de um preço, como você falou, justo no mercado interno? Quer dizer, não pode ser aquela coisa assim, você coloca um banco que é desenvolvimento nacional para alguns empresários, que no fundo é isso, e eles não participam dessa construção nacional do ponto de vista de proporcionar melhor distribuição de renda, entre outras coisas, no país, né, Elias? Renato, é o seguinte, banco de desenvolvimento de longo prazo é para alguns empresários mesmo. A natureza é essa. Vamos falar as coisas como as coisas funcionam no mundo real. O que eu acredito que falta no Brasil são bancos setoriais de desenvolvimento. Eu tive, por exemplo, um evento, eu lancei um livro, por exemplo, num local que fala de trabalhadores de campo da cidade. E a pergunta que eles colocavam era exatamente essa. Então, eu acredito que nós temos que ter um BNDES para o pequeno e o médio produtor rural, por exemplo, né? Voltado para esse segmento. Talvez seja o próprio Banco do Brasil, né? Mas uma empresa, mais um banco como o BNDES é para alguns mesmo, né? Quando eu falo alguns, é 50, 60, 100, não é mais do que isso, né? Por quê? Porque a espinha dorsal do capitalismo são os grandes monopólios. Agora, como colocar o pequeno e o médio no game, entendeu? Eu acredito que passa por um sistema de financiamento de longo prazo semelhante ao BNDES, né? Então, eu tendo a concordar com você e não discordar em nada nesse aspecto, né? Então, é observar o papel do pequeno e o grande, e o pequeno e grande é muito relativo, porque o pequeno, por exemplo, ele vive em função do grande também, né? Não, e ele precisa conseguir estabelecer uma relação de construção mais justa, né? E essa é a questão. Na hora que você dá para o grande, você pode colocar amarras para que ele respeite o pequeno. Isso não aconteceu. Não, eu acho que tudo isso é uma questão de nós termos de construirmos uma plasticidade institucional que possibilite isso que você coloca, por exemplo, que é fundamental, ou seja, então eu acredito que tem que haver bancos, por exemplo, de bancos de desenvolvimento para o desenvolvimento da pequena e média agricultura no Brasil. Agora, tem uma questão que eu coloco sempre: o Brasil tem 92% da população vivendo nas cidades, não no campo. Sabe? Qual que é o centro do problema do Brasil? É o campo ou a cidade? Cidade. Né? Então, eu, por exemplo, falo para as pessoas falam em questão agrária brasileira, né? Eu falo, pessoal, não tem uma questão agrária brasileira. Existe uma dinâmica campo e cidade no Brasil, em que hoje, por exemplo, se o Brasil não colocar R$1 trilhão em novas infraestruturas urbanas, as cidades vão ficar um inferno de se viver. Já estão um inferno de se viver. Então, eu acredito que ao longo da história do século XX, né, o centro de gravidade do problema nacional brasileiro, ela sai do campo para ir à cidade, né? Então, o grande problema hoje é como nós resolvemos a questão das infraestruturas urbanas brasileiras. E, para isso, R$1 trilhão para começar a conversa. Essa que é a questão.
né? Eu até costumo dizer, as pessoas elas não gostam de quando eu falo isso, que a tal reforma agrária que ia salvar o Brasil na década de 30, 40, 50, ela foi substituída pelo capital financeiro, ou seja, o capital financeiro que vai sustentar, por exemplo, que o país chegue a uma taxa de relação investimento-PIB na ordem de 25%. Porque o dia que o Brasil chegar a 25% do PIB de taxa de investimento, atualmente é 15%, é estado de guerra, com um país que tem essa taxa de investimento, nós podemos falar, por exemplo, que o Brasil vai estar gerando coisa de 20 milhões de empregos em 5 anos. Entendeu? Então, é impossível não falar de questão agrária sem falar de questão urbana, é uma dinâmica. O futuro do campo é a cidade, né? E é evidente que o agronegócio, Rovai, eu não sou a favor do agronegócio, ou seja, não tem a favor ou contra. Eu vejo aquilo como algo historicamente colocado, sabe? O que nós temos que enfrentar é o poder que o agronegócio tem no Estado brasileiro, né? Esse é o grande problema, né? Então, só vamos diminuir o poder que essa gente tem no Estado brasileiro reconstruindo a indústria brasileira, né? Ou seja, para contrabalancear o poder dessa gente, né? Enfim, é isso. Agora, a indústria já está patinando nos governos Lula e Dilma, principalmente no governo Dilma. Ela, mesmo com todos os incentivos, a gente foi se desindustrializando ali. Depois, com o ataque da Lava Jato, a coisa fica muito pior. É possível recuperar esse processo industrial ou esse setor, os nossos industriais viraram todos rentistas, Elias? Também é uma pergunta que eu sempre fico me fazendo, porque eles estão muito no mercado financeiro hoje, operando as suas empresas na lógica do mercado financeiro. E esse setor de engenharia que você fala que está disputando, você acha que é possível reerguê-lo? A gente vai ter que ir. O governo de esquerda teria que investir nessas empresas que foram destruídas pela Lava Jato? Primeiro que eu acho que nós devemos, Renato, esquecer esse capitalismo, essa burguesia nacional, tá? Ela não existe muito pouco. E acho que nós temos que pensar a reconstrução do capitalismo brasileiro através do Estado. É por isso que eu proponho que o Estado tome iniciativa de reconstrução dessas cadeias produtivas destruídas pela Operação Lava Jato. É o Estado que vai ter que tomar iniciativa de criar, por exemplo, o Marx falava que a Inglaterra era uma fabricante de fabricantes, né? Ou seja, ela fabricava capitalistas, né? O Estado inglês, né? Eu acho que o Estado brasileiro vai ter que fabricar esse capitalismo brasileiro. Não vai ter muito jeito, vai ter que ser de cima para baixo, né? Então, eu acredito que o Estado brasileiro vai ter que enfrentar esse debate agora. A questão é a seguinte: tudo isso é no campo das ideias. Eu, particularmente, sem nenhuma falsa arrogância, eu não estou vendo ninguém discutir as grandes questões nacionais nesses termos. Eu não vejo nenhum economista de esquerda colocar o centro da questão da problemática econômica brasileira nos termos que eu estou colocando. É muito triste isso, né? Então, é fiscal, é monetário, é demanda agregada, ou seja, quando o problema brasileiro é exatamente esse, é o que você coloca. E aí, Elias, como vamos reindustrializar o Brasil? Não é? Eu acho que nós vamos reindustrializar o Brasil. O Brasil, a partir de uma decisão de Estado para se fazer isso. E, ao lado disso, é observar o papel que a China cumpre no mundo hoje. Aí eu vou falar da China, se você me permitir. Não, né? eu ia, inclusive, te pedir para falar disso, porque, pelo que você está dizendo, Elias, quer dizer, a gente teria que o Estado brasileiro teria que funcionar um pouco nos moldes, talvez, do que o Estado chinês tem feito nas últimas décadas, ou não? Eu acho que nós temos que olhar para o Irã, por exemplo. O Irã, que é um Estado que estava de joelhos, assim, no sentido econômico, até um tempo atrás, chegou em um grande acordo com a China sobre infraestruturas. O Brasil tem um problema hoje, as nossas estradas não existem, nós não temos trem de alta velocidade, nós não temos portos, ou seja, o Brasil está, assim, se desfacelando do ponto de vista infraestrutural. Eu coloquei para a presidenta, né? Ela também levanta essas questões, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento do Estado brasileiro. Eu coloquei para a presidente o seguinte: presidenta, nós temos que ter, por exemplo, de 200 a 300 mil engenheiros engenheiros no Brasil, de projetos capazes de preparar o território brasileiro, tá? Preparar o território brasileiro para a recepção de 100, 200, 300 bilhões de dólares de investimentos em infraestruturas da China, né? Trens de alta velocidade, portos, rodovias, todos esse tipo de bens públicos, vamos dizer assim. E ela disse que existem esses engenheiros já,
né? Só que nós faríamos o seguinte, faríamos como o Irã, um plano de 25 anos que os chineses nos entregariam essas infraestruturas, entregariam, veja bem, as tecnologias dessas infraestruturas e também por aí também seriam via de reindustrialização, né? E em troca de ferro, soja e petróleo, por exemplo. Ou seja, não seríamos um crescimento pautado pela poupança externa, como diz o professor Graça Pereira. Né? Foi uma outra ideia que eu coloquei na roda também nessa conversa. Né? Agora, existem problemas, né? Ou seja, o Estado brasileiro ele tem uma característica que eu também coloquei para ela, e ela concorda, vamos dizer assim, hasta certo ponto, né? Ela tem as questões dela também, porque ela conhece o Estado brasileiro 500 vezes mais do que todos nós juntos, né? Que é o seguinte, desde que acaba a ditadura militar, por exemplo, o Estado brasileiro, os liberais tomam de assalto o Estado brasileiro. Né? Nós falamos muito da Constituição de 88, mas a Constituição de 88, por exemplo, ele cria algumas coisas que permitiram o golpe de Estado no Brasil, por exemplo, esse poder absoluto do Ministério Público, por exemplo, né? Esse poder absoluto dos órgãos de controle, por exemplo, fora do Estado. Isso é uma loucura. Isso é produto da Constituição de 88. E nós estamos provando do veneno que nós mesmos criamos naquela época, né? Sabe? É uma questão a se colocar. Então, hoje você vai fazer uma obra no Brasil, o próprio Estado brasileiro, praticando dumping sobre si mesmo, arruma um jeito de arrumar um problema para não acontecer. Como a presidenta colocou, é o agente público que não quer assinar uma ordem de uma obra, por exemplo, com medo de ser preso. Né? Olha o grau que nós chegamos, né? Isso na conversa que nós estávamos falando sobre a questão dos incentivos fiscais para os empresários privados. Em 2014, o governo brasileiro ele foi paralisado. Por quê? Porque qualquer burocrata do Estado tinha medo de assinar uma ordem de obra. Por quê? Porque o TCU estava em cima, fazendo pente fino nos servidores públicos, TCU, Ministério Público, ou seja, esses órgãos de controle foram cercando os governos populares no Brasil. A gente tem que falar as coisas desses termos de vez em quando também, né? Então, é isso que acontece. Acho que isso é um problema, ou seja, repensar o Estado brasileiro a partir da nossa experiência de governo, do que nós queremos do capitalismo brasileiro, do que nós queremos da nossa relação com a China, né? E, evidentemente, pensando lá na frente na superação do capitalismo, evidente, até porque não tem um trabalhinho, né? Tem um elemento aí também, né, que é a relação do Brasil como quintal dos Estados Unidos, né, Elias? E que me parece que essa história do próprio Ministério Público, do poder que eles vêm ganhando, tem um pouco a ver com aquela definição do Chang, né, sobre chutando a escada. Os Estados Unidos usam essas corporações para impedir o desenvolvimento econômico do Brasil, usando como centro da discussão a questão da corrupção, né? A corrupção, né? A denúncia da corrupção serve para a gente diminuir o nosso ritmo de crescimento. Dri, acho que a gente já volta a isso, tem vários comentários, eu queria só não deixar passar isso. Exatamente. Tem aqui o Henrique César chegando como membro, bem-vindo, Henrique. Tem vários comentários, várias questões aqui para o Elias. Olha só, a Márcia diz que o Jabur está correto, colocando algumas regras, as grandes empresas alavancam as médias e pequenas. Tem uma empresa de pequeno porte no ramo da construção civil que teve o mercado ampliado por conta disso, diz aqui a Márcia. Tem também aqui o Zezito de Oliveira, perguntando cooperativas, startups, micro e pequenas empresas, e aí ele questiona o papel, né, dessas pequenas. O Harley pergunta se a gente não lê, a gente procura ler sim comentários de membros, comentários de superchats e também comentários da galera que participa aqui. Que às vezes a gente lê menos, porque a entrevista está rodando, gente, se a gente fica interrompendo... Mas não a gente está lendo, fique tranquilo. E tem aqui, o César, por exemplo, ele pergunta, Elias, não seria um risco para nós exportarmos muito minério de ferro e petróleo? Isso não poderia nos faltar no futuro? E tem aqui muitos comentários, por exemplo, do Alisson, que chega no açougue e não aguenta mais, na farmácia, onde vamos parar? Tem também aqui a Uliane dizendo que na cidade dela, no bairro dela, fechou uma padaria, fechou um açougue, por queda do movimento, as pessoas perdendo empregos. Eu queria também perguntar
como traduzir para a população que isso é culpa do governo Bolsonaro. E tem também aqui uma pergunta do Elito Mendes, se você já tem previsão de ir a Salvador, que ele quer um livro autografado. Então tem como conseguir um livro autografado. Eu já fui a Salvador, já fiz um lançamento aí, mas eu devo voltar para alguma atividade e as minhas redes sociais vão ficar muito claras. Eu acho que o Brasil é tão grande que tem espaço para tudo. Por exemplo, a China, para enfrentar a questão dos semicondutores, ela abriu, hoje surgiram, assim, entre aspas, de forma espontânea, mais de 2.000 startups do setor de semicondutores na China. Eu acho que tudo isso, a questão é a seguinte, a questão é como que o Estado vai guiar e vai coordenar essas milhares de iniciativas que vêm de baixo. Porque tem essas questões que vêm de cima, que eu chamo de via, famosa via prussiana, que é a formação dessas empresas por cima que eu estou colocando, e também tem esse capitalismo que vem de baixo, que são as startups, que são essas iniciativas praticamente individuais. Então, acho que o Estado brasileiro tinha que ter condições de coordenar todas essas iniciativas. Eu não vejo nenhum problema nisso daí, entendeu? Eu não amo as grandes. Eu apenas trabalho com leis como gerais, leis tendenciais, que o tal de Karl Marx ele descobriu sobre o capitalismo. Eu tenho que trabalhar em cima dessas leis, ou seja, então a tendência, a concentração e a centralização do capital, eu não tenho como ir contra ela, porque é uma tendência. Né? Se eu for contra essa tendência, eu vou estar quebrando o país, entendeu? Vou estar indo contra, vamos dizer assim, enfim, vou estar indo contra as leis gerais da sociedade, do desenho da sociedade. Não é que eu ame as grandes, não é nada disso, apenas eu estou vendo como o mundo funciona. O que é o mundo hoje, pessoal? O mundo hoje, ele é o quê? Eles são grandes estados à frente de grandes blocos de capitais e lutando por cada espaço no mundo. Esse é o mundo. E qual que é o lugar do Brasil nesse mundo? É ficar pensando pequeno, ou seja, a gente ficar pensando, por exemplo, em termos de fragmentação. Cara, quando eu vejo gente de esquerda falando, por exemplo, não vou falar nomes nem temas, para não causar polêmica, é tudo no fragmento, é tudo olhando a parte não todo, ou seja, não se fala em nação, pessoal. Nação e projeto nacional não comparece no léxico da esquerda brasileira hoje. Hoje você tem uma disputa eleitoral, por exemplo, e que essa temática de um projeto nacional de desenvolvimento que pensa recolocar o Brasil no mundo nos próximos 10 anos não comparece. O que vai comparecer é o Bolsonaro com a pauta de costumes e boa parte da esquerda caindo, vamos dizer assim, caindo nessa armadilha fácil, porque também só sabe discutir isso também. Entendeu? Desculpa meu desabafo, ou seja, o Bolsonaro ele escolhe o campo de jogo, que é a pauta de costumes, e grande parte da esquerda, ela, como gosta também de só discutir isso, porque é uma pequena burguesia inconsequente, vai e cai nesse campo de disputa, e pode nos levar à derrota em 2009, a eleição, esse debate. Quando o debate que nós temos que propor é o seguinte, como nós vamos gerar, nos próximos anos, 20 milhões de empregos urbanos, por exemplo? Como nós vamos enfrentar os primeiros 100 dias de governo para dar uma resposta para essa população que está passando fome? Eu acho que essa é a discussão que o campo popular tem que estar fazendo nesse exato momento. E não cair nas armadilhas do Bolsonaro, por exemplo. Né? Ou seja, o Brasil, pessoal, desculpa, o Brasil não é a Dinamarca, pessoal. O Brasil é o Brasil é conservador. Sabe? O Brasil é triste, ele é conservador. Né? E é com o conservadorismo do povo que a gente vai ter que dialogar, até porque nós não temos o direito, por sermos progressistas e temos uma visão avançada de sociedade, nós não temos o direito de jogar a goela abaixo na goela do povo os nossos valores que nós achamos superiores. Muito pelo contrário, nós temos que nos adaptar aos hábitos e costumes desse povo. Os avanços civilizacionais que vão vir, ou seja, questões que envolvem gênero, raça, porque o projeto nacional é civilizatório, existe uma questão racial, existe uma questão de gênero. Daí eu chamar projeto nacional civilizatório, né? Isso vai vir, pessoal, depois que estivermos com o poder em nossas mãos. Fora disso, pessoal, o jogo é outro, o jogo é bruto, tá? Desculpa o meu desabafo com vocês, viu? Imagina. Muito bom. Não, é isso aí, né? As pessoas estão comendo sopa de osso, né? Tá? Nas cidades, como você falou, tá aí, né? A quantidade de pessoas vivendo nas ruas, né? Que foram para as ruas, é assim, muito grande, né? A gente está chegando aqui ao final, né, Vai, da nossa Fórum 11h30 de hoje. Muitos elogios aqui, Elias, a galera curtindo aqui a aula aqui que você está nos proporcionando. Queria abrir para um destaque final, então, para você falar aqui o destaque aqui dessa semana. Não sei se você viu essas últimas pesquisas, o destaque aí
da semana, por favor. Eu acho que primeiro que eu nunca acreditei, que nós fôssemos vencer facilmente. Vai ser uma duríssima batalha. Vamos lá. O Bolsonaro tem uma narrativa, e é uma narrativa que agrada a muita gente, ou seja, a milhões de pessoas, que é questão de costumes. As pessoas já perceberam isso. Isso é o Steve Bannon, pessoal. O Steve Bannon colocou o seguinte: não dá para discutir com a esquerda em certos temas. Nós temos que colocar para um outro campo de discussão. E o Bolsonaro segue a cartilha de Steve Bannon facilmente, com muita gente. Eu acho que até genialidade, tá? Não sou daqueles caras que subestimam a inteligência do Bolsonaro. E tem isso. Tem também a máquina do Estado na mão. E tem também um orçamento, o maior orçamento dos últimos 5, 6 anos para ser executado esse ano. Ou seja, não vai ser fácil. E outra coisa também, a grande polêmica da semana passada foi a chapa Lula-Alckmin, né? Que para mim é uma chapa maravilhosa, na minha opinião. E vou além. Eu fiz um post no Twitter ontem. Por enquanto, sabe quem está apoiando a gente, pessoal? É PT, PCdoB, PSB e PV. Não dá para ganhar eleição com esses 4 partidos. Enquanto isso, o Bolsonaro está engolindo o centro. Ou seja, o Bolsonaro está nos cercando politicamente, pessoal. Sabe? Quando nós deveríamos estar fazendo isso. A ideia de uma frente ampla é de cercar o inimigo principal. Só que o que está acontecendo hoje é o seguinte: é o Bolsonaro nos cercando. E nós aqui discutindo entre nós se o Alckmin é bonito ou feio. Pessoal, eu não quero que a minha filha case com o Alckmin. Eu não quero casar com o Alckmin. Sabe? Eu quero que o Alckmin tenha um compromisso de me ajudar a reconstruir esse país. Eu não quero saber do passado dele. Que se a minha mulher, por exemplo, fosse atrás do meu passado, ela não casaria comigo, por exemplo. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero pensar no futuro. Esse eu acho até antidialético, essa coisa de colocar aqueles vídeos do Alckmin lá atrás, falando do Lula, do PT. O pessoal acha isso revolucionário. Pessoal, isso é terrível. Eu acho que tem que haver mais ampliação, mais apoio. Nós não estamos em condições de ficar escolhendo aliados, tá? Eu vou dizer por quê. Nós somos expulsos do governo em 2016, ninguém saiu à rua para nos defender, tomamos uma paulada nas eleições de 2018, morreram 650 mil pessoas no Brasil de Covid-19, 500 mil armas foram distribuídas no Brasil desde que o Bolsonaro ganhou as eleições, ou seja, existe um monte de mulher morrendo aí por conta de marido armado, tá por aí, sabe? E nós não estamos com essa bola toda para achar que nós podemos escolher aliados nessa hora, pessoal. Nós estamos deixando as eleições passar diante dos nossos dedos, ou seja, então a pesquisa reflete esse estado de coisa que eu estou colocando aqui. Tem que ter mais ampliação, mais conversa, mais flexibilidade, enfim. É a regra básica da política, né? Ou seja, o centro da tática é a correlação de forças, né? É isso, obrigado, viu, Renato? Ô, Elias, vamos fazer outros papos aqui, vamos trazer esses debates, inclusive convidando outras pessoas para poder fazer essa reflexão. Acho que é um ano que a gente vai precisar muito debater tanto questões táticas como estratégicas. Claro. As táticas são as eleitorais, as estratégicas são as de como tirar esse país desse abismo que ele foi colocado. E a Regina já está sugerindo o Elias Jabbour no futuro Ministério do Planejamento do governo Lula. É isso aí, Elias. Muito obrigada. Excelente tarde, excelente Páscoa, né? E a gente volta amanhã com o Christian Dunker aqui no Fórum 11h30. E muito obrigada, então, você também que esteve conosco. E até mais. Ótima tarde. Tchau. Valeu, Dri. Valeu. Valeu, um abração, meu amigo.